Muito bem, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui o professor Eurípides. Então, hoje nós vamos entrar numa nova linha, né? Numa nova atividade. E aqui nós vamos entrar para falar sobre as citações, né? Professor, o que é uma citação? Suponhamos que você fosse falar sobre a fala de alguém. Suponhamos que você fosse pegar um fragmento, uma frase de um livro que alguém colocou ali, tá? Então, a citação é isso, galera. São essas partes que vocês estão observando aqui, que vêm de livros, artigos, sites de notícias, etc. Né? Às vezes você está vendo uma pessoa que está no púlpito, ela está dialogando, está fazendo uma oração ali naquele momento, e de repente ele fala assim, vou citar fulano, vou citar ciclano, entendeu? Então esse tipo de citação também você vai agregar para dentro do seu TCC. Pode ser um artigo, pode ser uma dissertação, pode ser uma tese, uma monografia. Então, você tem que ter esses pormenores, tá ok? Então, entender o que significa a parte de citações. Então, segue comigo o raciocínio. Qual que é a finalidade nesse caso aqui? Professor, qual que é a finalidade de uma citação? Eu já expus antes, né? Caso você vai dizer algo que a frase não é sua, ou você vai pegar um fragmento que não é seu, tá bom? Então, o que acontece? A finalidade, na realidade, é o quê? É dar credibilidade àquilo que você escreve. Se lembra daquele momento que você fala alguma coisa, a pessoa fala, você tem a fonte, entendeu? Só que nesse caso aqui, a finalidade, a priori disso aqui é dar créditos ao seu trabalho. É como que você está desenvolvendo essa atividade sua, entendeu? Então, aqui você tem um determinado exemplo. Ó. Quero deixar aqui minha gratidão aos mestres que, através de seus livros, me permitiram repetir as boas doutrinas. Ainda quando não lhe sigo as pegadas, permanece o meu peito de reconhecimento. Então, essa frase aqui é uma citação tirada do Bechara, né? A grande gramática aí brasileiro, que tem uma gramática fantástica. Outra aqui, ó, você também tem. Por exemplo, ele fez duas citações, tá? Duas citações, e nessa citação ele teve que identificar quem é o autor, tá certo? Quem que é o autor dessas frases? Você não pode pegar uma frase e de repente você dizer, eu sou o autor dela. Não. Você diz assim, por exemplo, olha, me lembro dessa frase, não é minha. Ótimo, você já está dizendo que você é uma pessoa honesta, tá bom? Mas nesse caso aqui, para que você dê créditos ao seu trabalho, sua atividade, o que você tem que fazer? Buscar a fonte, ou seja, buscar de quem que é essa frase, como é que ela foi escrita. Você tem que colocar do jeitinho que está escrito ali, galera. Isso aqui é a citação. Temos algumas particularidades, nós veremos a seguir, tá bom? Segue comigo aqui. Como tirar uma citação? Galera, é simples. Você vai tirar uma citação, você já está dizendo, ó, vou citar aqui a frase do fulano. Na oralidade, você já está dizendo isso aí, tá? Aqui ele diz o seguinte, basta selecionar uma fala. Você seleciona, né, quem trabalha com editor de texto e que trabalha com os TCCs, sabe muito bem fazer isso. Frase, indicação e copiar para dentro do seu TCC. Tá bom, galera? Aí você abriu lá um determinado artigo que você achou interessante aquele artigo de pesquisa, o que você faz? Você quer transferir aquele pensamento, veja bem, você quer transferir o pensamento daquela pessoa para o seu artigo. Então, você tem que carregar tudo, tá? Aí você vai ter que carregar tudinho para dentro do seu artigo. Porém, lá nesse artigo que você está colocando, você tem que apresentar a fala, o texto e colocar o autor, galera. Senão, isso aí passa a ser plágio, passa a ser uma cópia. E aí você vai querer levar um zero legal aí no seu artigo. De repente você quer, por exemplo, assim, você quer publicar o seu artigo. Professor, mas eu vejo aí que está aparecendo na televisão que muitos juízes, o pessoal do direito copia tanta coisa e ninguém fala nada. Bom, deixa para eles. Então, estou te passando do modo mais honesto aqui como é que você tem que fazer essa parte
de como tirar uma citação. Lembre bem, isso aqui você está tirando o pensamento de uma determinada pessoa que fez aquilo ali e transferindo para o seu artigo. Porém, você deve identificar de quem que é esta fala, esta frase, essa indicação. Tranquilo? Segue comigo. Quando usar uma citação? Galera, quando que você vai ter que usar uma citação? Tá bom? A partir do momento que já decidiu qual é o tema que você vai abordar. Vai, claro, você está lembrado daquela aula que eu falei sobre o chassi, como você está montando um chassi? Ele está dentro disso aqui, ó. Você já tem na sua cabeça o tema que você vai abordar? Então, a partir desse tema, primeiro momento, tá? Fixou a ideia do desenvolvimento, você já tem fixo na sua cabeça o que você vai colocar, as ideias positivas, as ideias negativas, as soluções, aquilo ali, tudo já tem que estar na sua memória, a sua sinapse já tem que estar ali, ó, fervilhando, galera. Segundo momento, verifique qual literatura você poderá colher as ideias. Então, olha só, se você já escolheu um tema, dentro desse tema existe uma enormidade de literatura. Tá? Um autor ele tem a mesma ideia do outro? Pode ser que tenha a mesma ideia, porém, o jeito desses dois colocarem por escrito, ou o jeito deles falarem, tem uma distinção ali, embora o conceito seja o mesmo para aquele determinado assunto. E aí você vai ter que usar essa citação. Você achou importante? Beleza. Quando que eu vou usar isso? A partir do momento que eu já tenho um tema formado. Eu não vou sair daqui, peraí, eu tenho meu tema. Agora, nossa, eu tenho que pegar alguma coisa. Quem que foi que falou isso? Não, galera. A partir do momento que você já tem o tema, você já tem que começar a buscar, antes de jogar para dentro do papel, tá bom? As citações, você já escolheu como é que você vai fazer? Então, o primeiro momento é esse. Estudou o tema, fixou a ideia de desenvolvimento, e o segundo é verifique qual literatura você poderá colher as ideias. Pode ser uma literatura diferente, mas que ela tenha em comum acordo com aquilo que você está especificando. De repente, uma ideia contrária. E aí? Né? Segue comigo. Aqui, galera, nós vamos abrir agora tipos de citações. Claro que existem tipos de citações. Então, nós temos aqui o primeiro, que é a direta. Tá bom? Direta. Como que é isso, professor? Está retirado ali direto daquele livro, né? É idêntico, ou seja, não pode alterar nada. Tem que estar ali, vírgula é vírgula, ponto é ponto. Tá bom, pessoal? E o principal aqui, ó, ele tem que ocupar no espaço 3 linhas. Até 3 linhas você pode colocar ali entre aspas, bonitinho, sem estresse. Você começou a digitar, ponto. Aí, de repente, você quer colocar uma citação até 3 linhas, ele vale. Por quê? Porque aí você já identificou quem que é a pessoa a fala. Por exemplo, o professor Eurípides disse, em parênteses, 2021, fecha parênteses, a citação direta você deve retirar do livro e deve ser idêntico, ou seja, entendeu? Então você colocou entre aspas, tá bom? Colocou entre aspas e digitou ali na continuidade do ponto final ou de uma vírgula, porque essa citação direta, geralmente a gente chama de citação muito curta, né? Citação que não vai ocupar muito espaço, em até 3 linhas, aqui nós estamos vendo em 2, né? Se tiver 3 linhas, você colocou o ponto final, continua, só que você tem que colocar quem é o autor da fala, quem é o autor do texto, tá certo? Essa citação, conforme o exemplo aqui para vocês, tá? Tá dizendo aquilo ali, ó, conforme fulano 2004, página 21, ele abriu aspas. Aqui vai o texto idêntico do livro, não é sua frase, a frase é desse autor, beleza? Então ela é direta, ou seja, ela não ultrapassou 3 linhas, você deu uma continuidade depois de uma vírgula, depois de um ponto, tá ok? Então, segue comigo aqui. Dentre esses tipos de citação, nós vamos entrar aqui na direta curta. Tá? O que ele está falando aqui? Nesse caso, o nome do autor, a data, o número da página, vem no final da citação. Como é que é isso? Então, olha lá. Citação curta. Tá? Então, você está digitando lá. Aí, nessa citação, você coloca assim, de todos os trabalhos efetuados, vírgula, segundo... a frase do fulano,
2 pontos, aí você coloca isso aqui, ó. Aqui vai o texto idêntico do livro ao qual retirado, ele deve ter no mínimo espaço, fulano, viu? Aí você também tem que identificar. Aqui ele já fala para você fazer a identificação no final, tá bom? Isso aqui é uma direta curta. Às vezes vai uma linha só, tá certo, galera? Então você tem que fazer por isso aqui, tá bom? Por isso aqui, tá? Vamos seguir. Outra parte dos tipos de citações, nós temos aqui uma direta longa, tá? Então ele já fala aqui, né? A partir dessa citação, existe um cuidado em aplicar uma regra simples, ou seja, passou de 3 linhas, pessoal. Olha bem essa regra aqui, tá? Aí você vai ter que ter todo cuidado como é que você vai trabalhar. Então, a pessoa logo de cara aqui colocou, né? No Brasil, para se criar uma lei, deve-se seguir previsões constitucional. É o artigo 61 da Carta Magna. Essa fala ele vai colocar agora. Ele tirou da onde? Tirou da Constituição, né? Ou da Câmara dos Deputados, ou do Senado. Então, o que está escrito, passou de 3 linhas, você vai fazer essa regrinha aqui, ó. Você vai lá dar 2 enter, né? Ou coloca 2 espaços, ou 1,5. Eu já expliquei isso aqui para vocês nas aulas anteriores, que o tamanho ele deve ser de 10 na fonte, o tamanho da fonte, tá? Aí você vai fazer aquele recuo da esquerda para a direita, igual eu expliquei lá na reguinha, tá? Você clica, segura e arrasta até o número 4. E aí você vai colocar essa citação longa. Professor, a citação longa ela pode ultrapassar de 4 linhas? Pode. Tem citação aí que chega a 10 ou até mais, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado também. Fica muito cheio? Depende do tipo de trabalho que você está fazendo para o seu TCC. Então, a direta longa, ela é específica, ela tem que fazer desse jeito aqui. Tá certo, galera? Então, a partir dessa citação, repetindo aqui, tá? Você tem que aplicar uma regrinha. Então, a regra é essa aqui que eu estou explicando para vocês. Fez isso, deu 2 enter, beleza, volta lá a parte da reguinha para a sua esquerda, faz o seu parágrafo e começa aí a escrever. Tranquilo? Então, vamos comigo aqui. E aí, nós temos uma citação indireta, a primeira aqui, né? O trecho será citado com as palavras do aluno, com base no conteúdo do autor. Vamos para outra. O nome do autor virá no início do parágrafo em minúscula, com a data da obra em parênteses. Tá certo, galera? Então, às vezes você fala assim, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quando fala indireta, você pode dizer o seguinte, ó, o fulano disse assim, que o processo da fala depende dos ensinamentos predispostos pela família. Necessariamente, ele é indireto, porque você digamos assim, como se fosse uma caixa de ressonância, né? Você é que colocou, você é que falou o que ele disse. Quando você está conversando, geralmente a gente fala muito de citação indireta, né? Aí a fulana disse assim para mim, o fulano disse assim para mim. Aí é você que está escrevendo sem aquelas colocações da citação direta, né? Da citação longa, do jeito que a pessoa falou tem que estar ali. Não, olha lá. Segundo o fulano, toda a aplicação dos nêutrons, aí você está dizendo, mas você está fazendo uma citação indireta com relação ao fulano. Lembrando que você tem que colocar o nome da pessoa. Agora, você tem que tomar muito cuidado para não aumentar um ponto, tá bom? Você não vai aumentar um ponto. Quem conta alguma coisa, né, ó, ele exagera na hora que ele vai explicar. E aí tem que tomar esse cuidado também. É permitido? É permitido. Mas você tem que tomar muito cuidado. Essas indiretas, vão falar, eu dei uma indireta nela, ou eu dei indireta nele. Ó, essa citação indireta não está muito legal, ou, entendeu? Então, mas de qualquer forma, essas citações indiretas, então você tem que tomar muito cuidado. Então você tem que pegar o quê? Com base no conteúdo do autor. Você tem que ter base ali, ó. Tá? E outra coisa, muito importante, coloca lá o nome, tá certo? E a data lá do autor, tá certo? Você vai seguir aí as regrinhas que foram passadas para vocês. Segue comigo. Você tem que tomar muito cuidado com isso aqui, ó. Nada de plagiar,
plágio. E você ouve isso direto com as músicas, né? Tem muito cantor brasileiro que atualmente anda plagiando. Alguns fazem o plágio, mas com autorização, ou desculpa, sem ser o plágio, né? Às vezes ele pega lá uma parte da música e pode ser que ele comunique o autor daquela música, pode ser que ele não comunique o autor, vai depender muito das partes, né? Mas 99% quem faz plágio, ó, não está nem aí com a lei, tá certo? Então, o que é o plágio? O plágio, galera, é quando alguém faz alguma coisa, você vai lá e não é de sua autoria, você pega e fala que é seu. Professor, eu estou vendo isso direto de alguns trabalhos acadêmicos. Será que ninguém para isso? Ai, cara, não sei, né? Não sei como é que é feito. Alguns sim, outros não, depende da seriedade, tá bom? Alguns estavam criticando aí o conceito jurídico, né? Que eles pegam a palavra de outro e já fala que é a sua e de repente não é, da ciência. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos pegar esse exemplo. É um exemplo negativo, mas que você não vai carregar contigo, tá certo? Essa obra intelectual não é sua. Ela é quê? Ela é o quê? É o produto de uma outra pessoa, tá certo? E aí você tem que tomar muito cuidado. Porque na hora que as pessoas estão fazendo avaliação, vai lá, de repente existe uma pesquisa, né? Você vai procurar na internet algumas frases que não é sua, e de repente a pessoa conhece o aluno, a pessoa conhece aquele estudante, quando ele não é muito bom de especificações, entenderam, né? Agora, quando aquele aluno ele é muito bom, ele tem argumento, quando existe uma pesquisa por trás daquele trabalho que você está fazendo, ó, você pode ficar tranquilo que passa sem estresse, tá bom? Então segue comigo aqui, ó. E nesse plágio, pessoal, você tem que verificar essas características. Tá vendo aquele bonequinho ali, ó? Quais são as características do plágio? Coitado tá escrevendo, tá se matando ali, aí vem um dito cujo, uma dita cuja, vai lá e mete a mão na ideia do cara. E se de repente eu registrar, bom, aí vai ter que resolver na lei, né? Então, nós temos aqui a primeira característica, integral. Cópia de um trabalho inteiro, sem citar a fonte. Meu, isso acontece demais. A pessoa vai lá e, na cara de pau, vai lá e cria. Tá? Não, cria não, ele copia mesmo. Aí, na hora que vai fazer a pesquisa, plagiou. E tem parcial. Então, as pessoas pegam metade aqui, metade ali, seleciona um determinado fragmento de uma frase aqui, cola ali, aí não especifica quem são os autores. Eu peguei a frase do Bechara, peguei a frase do Cunha, depois eu peguei a frase aqui da gramática aplicada e vou colocar e, pô, virou uma salada aquilo ali. Só que, lembra que eu falei para vocês, existe um determinado conhecimento sobre como que o aluno trabalha com aquilo ali. O professor conhece, né? Claro que conhece. Os bons alunos não precisam disso, entenderam? Então, essa dica aqui, você tem que tomar muito cuidado com relação a essas características. Tranquilo, galera? Entenderam? Sem estresse, né?